Educação e Tecnologias, uma introdução ao curso. Unidade 3. Trilhas pedagógicas e habilitações do curso. Nesta última unidade, exploraremos a ideia de trilhas pedagógicas e as habilitações possíveis no curso de especialização. P de Design Instrucional, Projeto e Desenho Pedagógico. D de Docência na Educação à Distância. F de Formação de Professores na Cultura Digital. G de Gestão da Educação à Distância. J de Jogos e Gamificação na Educação. A de Metodologias Ativas e Aprendizagem. T de Produção e Uso de Tecnologias para a Educação. E M de Recursos de Mídias na Educação. O curso de especialização em Educação e Tecnologias considera a ideia de trilha pedagógica, entendida como o caminho que o próprio estudante elege para seguir em busca de certa formação ou habilitação. Ou seja, o estudante escolhe que trilha seguir, partindo de variados conteúdos organizados em pequenas unidades denominadas componentes curriculares, constituídos por 20 horas-aula de carga horária. Assim, a cada 20 horas de curso, o estudante pode redirecionar sua formação. Desta forma, um componente deve ser entendido como um ponto numa rede de opções para tecer uma habilitação do curso. Considerando a carga horária total do curso de 400 horas-aula, o estudante deve tecer uma rede com 20 componentes curriculares. De modo geral, podemos dizer que a articulação e a sequência dadas pelo estudante aos componentes curriculares compõem o que denominamos por trilha pedagógica. A figura 1 exemplifica como dois alunos podem seguir trilhas distintas em seu estudo durante o curso, mesmo quando objetivam uma mesma habilitação. Então, temos, por exemplo, em azul, a trilha de formação do aluno 1. Ele faz alguns componentes, vai fazendo outros, e ele está buscando se formar em gestão da EAD. O aluno 2 está fazendo a trilha em laranjado. Vemos que ele escolhe alguns componentes semelhantes ao aluno 1 e outros componentes diferentes. Mesmo assim, os dois vão estar, ao final do curso, habilitados para a gestão da educação à distância, por exemplo. Atualmente, o curso disponibiliza aproximadamente 70 componentes curriculares em sua malha de conteúdos. Destes, 5 são caracterizados como obrigatórios para todas as habilitações. Os demais podem ser caracterizados como optativos ou como livres, dependendo de cada habilitação. Ou seja, o estudante tem uma boa gama de possibilidades para escolher na composição de sua trilha. A quantidade de componentes, por categoria de componentes, necessários para realizar uma habilitação é a seguinte: 5 componentes obrigatórios. Obrigatórios para todas as habilitações, com aproximadamente 25% da carga horária total. 10 componentes optativos, prioritários conforme cada uma das habilitações específicas, com aproximadamente 50% da carga horária total. 5 componentes livres, os quais o estudante pode escolher quaisquer outros diferentes componentes, até completar aproximadamente 25% da carga horária do curso. Fala-se na porcentagem em termos de aproximadamente, pois existe uma certa flexibilidade para o estudante fazer a mais no curso, modificando a sua carga horária final total. A figura 2 ilustra a pirâmide de formação do estudante em uma habilitação, com as 3 categorias de componentes. Traz ainda ao centro o elemento integrador que constituirá o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que o aluno deve elaborar, para além de cursar os componentes. O projeto integrador será realizado de modo particularmente estruturado pelo próprio estudante, conforme as orientações do curso. Figura 2 componentes para a integralização de uma habilitação no curso de especialização em Educação e Tecnologias. Obrigatórios, 5. Optativos, 5. Demais, de livre escolha, 5. Projeto integrador, TCC, para a habilitação.
Ressaltamos que as habilitações Design Instrucional, Projeto e Desenho Pedagógico, Docência na Educação à Distância, Formação de Professores na Cultura Digital, Gestão da Educação à Distância, Jogos e Gamificação na Educação, Metodologias Ativas e Aprendizagem, Produção e Uso de Tecnologias para Educação e Recursos de Mídias na Educação consideram os componentes curriculares conforme uma caracterização referente à sua especificidade para cada habilitação, sendo OB para os componentes obrigatórios para todas as habilitações, OP para componentes que podem ser considerados como optativos para a habilitação, e L, componentes que devem ser considerados no rol dos componentes livres. O quadro 1 apresenta um exemplo de previsão de componentes para um mês e suas especificações para cada uma das 8 habilitações. Quadro 1, exemplo de distribuição dos componentes curriculares oferecidos em um mês, incluindo suas caracterizações para cada habilitação. Legenda, prioridade OB, obrigatória, OP, optativa, L, livre. Então, na primeira coluna do quadro temos alguns componentes fictícios, componente X, Y, Z, A, N, B, C e D. Alguns deles estão marcados como OP apenas em uma habilitação, outros estão marcados como OP em várias habilitações. Um deles está marcado como OP em todas as habilitações. Existe um deles que não está marcado com nenhum OP e nenhum OB em nenhuma habilitação. Ou seja, ele é livre para qualquer habilitação. E o último está marcado como OB para todas as habilitações. Durante a composição de sua trilha pedagógica da habilitação, o estudante deve considerar que todos os componentes caracterizados como OB ele terá necessariamente que cursar. Além disso, ele deve escolher 10 componentes entre aqueles com caracterização OP para sua habilitação e, no mínimo, 5 outros componentes em caracterização OP ou L. No caso do aluno optar por cursar uma habilitação adicional, deve realizar mais 7 componentes no total, além de manter os pré-requisitos indicados anteriormente para cada uma das habilitações. Procedimento prático para planejar, elaborar sua trilha pedagógica. Considerando a ideia de trilhas pedagógicas, o estudante será matriculado automaticamente nos componentes obrigatórios de sua turma. Todavia, para os demais componentes, o estudante deve por si só realizar as inscrições, ou seja, é uma oportunidade de escolha, mas também uma responsabilidade de escolha. Por isso, é fundamental que se entenda bem o processo de montagem da trilha pedagógica, pois sem este entendimento, o aluno não conseguirá realizar a maioria dos componentes do curso. Para ter uma ideia da lógica a ser utilizada para completar totalmente sua trilha pedagógica, considere a proposta de grade geral de ofertas de todos os componentes do curso e siga os passos a seguir para realizar a escolha dos componentes que irão compor sua habilitação. 1. Acesse o projeto pedagógico para ficar a par dos diversos componentes passíveis de sua escolha. Atente para as emendas dos componentes que estão dispostas no projeto pedagógico do curso. Além disso, se desejar, entre no ambiente virtual da coordenação do curso e procure na aba Componentes e Materiais pela Biblioteca de e-books do curso. Baixe e leia os e-books correspondentes aos componentes que lhe interessam para ter uma ideia mais exata do conteúdo. 2. Atente para o fato de alguns componentes serem sequenciais, que são estes listados a seguir: planejamento e organização de animações para educação e depois produção de animações para educação. Planejamento e organização de mídia audiovisual para educação e depois produção de mídia audiovisual. Planejamento e organização de mídia escrita para educação e depois produção de mídia escrita. E por fim, introdução aos jogos na educação e depois design de jogos educacionais. Cada componente
Nestas duplas, devem ser cursados nesta ordem para um melhor aproveitamento. 3. Anote em um papel ou no computador os componentes que mais lhe interessaram. 4. Entre novamente no ambiente virtual da coordenação do curso, na aba Componentes e Materiais, e verifique as datas para os ambientes virtuais de aprendizagem do curso. Observe as previsões de ofertas de componentes para o futuro. Pense nas possibilidades oferecidas de modo que possa ter um bom fluxo de componentes conforme sua disponibilidade de tempo e necessidades de sua habilitação. 5. Escolha 10 componentes entre os de categorização optativo para sua habilitação. Além disso, escolha mais 5 componentes diferentes quaisquer. Desta forma, totalizando 15 componentes escolhidos e 20 componentes totais, incluindo os componentes obrigatórios. Observação: a coordenação do curso fornece a possibilidade de o aluno escolher um componente adicional a seu critério, sem custos. Mas, se o aluno desejar escolher mais do que um componente adicional, deve entrar em contato com a secretaria para saber sobre os custos suplementares. Para o caso de você optar por realizar 2 habilitações, realize os seguintes passos para escolher os 7 componentes adicionais necessários. Observe quais componentes você havia escolhido para a primeira habilitação, que tem categorização OP, nesta segunda habilitação. Faça a contagem e verifique quantos componentes são necessários para completar 10 componentes optativos para a segunda habilitação. Se necessário, escolha entre os demais componentes com categorização OP desta habilitação, de modo a completar 10 componentes optativos necessários. Se ainda faltarem componentes para completar os 7 componentes adicionais, escolha quaisquer novos componentes, que serão considerados como livres para esta segunda habilitação. Tendo essa organização em mente, entre no site do curso no Sistema Acadêmico e realize sua inscrição nos componentes. Observe que esta inscrição pode ser modificada por você ao longo do curso. Em seguida, temos as referências.